Você já ouviu falar do El Chapo Guzmán e do Pablo Escobar? Pois é, a América Latina tem um novo chefão do crime e você provavelmente nunca ouviu falar dele. É verdade. A gente se amarra em histórias de máfia, né? Mas essa aqui, pode apostar, é de arrepiar. É de arrepiar. Hoje vamos mergulhar no mundo obscuro do clã do Golfo, ou como eles gostam de se chamar, as autodefesas gaitanistas da Colômbia. É. Dá pra acreditar. Eles se acham os mocinhos da história. É uma tática comum entre esses grupos usar um nome que evoca uma causa social para tentar disfarçar suas atividades criminosas. Sei. Mas não se engane, a gente vai desmascarar tudo isso hoje. A gente vai desvendar como eles saíram do nada e se tornaram um império do crime, O impede do crime. com tentáculos que se espalham pela América Latina e prepare-se, esta chegam perto da gente. É. E a pergunta que não quer calar: será que existe alguma chance de conter essa ameaça? Ou o clã do Golfo é uma hidra que a cada cabeça cortada, duas novas surgem no lugar? É a pergunta que fica. Mas antes de entrarmos nas estratégias e desafios de combate a esse grupo, acho que é importante a gente entender como tudo começou, né? De onde diabo surgiu esse tal clã do Golfo? Prepare-se para uma viagem no tempo, porque a história deles é uma verdadeira saga. Uma saga. Começa com a desmobilização das AUC. As AUC. As Autodefesas Unidas da Colômbia, um grupo paramilitar de extrema-direita lá por volta de 2006. Desmobilização. Então quer dizer que o clã do Golfo surgiu de um processo de paz. Pois é. Que ironia! A gente pensa que processo de paz é sinônimo de calmaria. Yeah. Mas nesse caso, acabou abrindo espaço para uma nova onda de violência. Entendi. Imagine, um grupo paramilitar poderoso decide se desarmar. Mas alguns líderes, como o Vicente Castanho, se recusam a entrar na brincadeira. Aposto que não é fácil trocar uma vida de poder e adrenalina por uma rotina pacata, né? Com certeza. É aí que entra o oportunismo. O oportunismo, com as saídas AUC, ficou um vácuo de poder enorme. E os dissidentes, liderados por um sujeito chamado Dom Mariero. Vira uma chance de ouro de assumir o controle. Bom, Mário? É. Parece nome de personagem de novela mexicana. É. Nome de chefão do crime. Pois é. Mas enfim, quem era esse cara? Dom Mário, ou Daniel Rendon Herrera, era um ex-paramilitar com anos de experiência no submundo do crime. Anos de experiência. O cara era PhD em tráfico de drogas e tinha conexões internacionais de dar inveja. Nossa. Sabe o que ele fez? O quê? Pegou a estrutura das AUC, recrutou os caras mais casca-grossa e bum. Nasceu o clã do Golfo. E qual era o QG dessa superorganização? Tinha uma fortaleza secreta no meio da selva. Na verdade, o berço do clã do Golfo foi a região de Urabá, Urabá, uma área costeira estratégica na fronteira com Panamá. fronteira com Panamá. Era o lugar perfeito para escoar drogas para o mundo inteiro. Faz sentido. Uma rota de fuga perfeita. Não. Que tipo de produto eles traficavam? Só cocaína. No começo era principalmente cocaína, mas logo eles perceberam que, para dominar o mercado, precisavam diversificar o portfólio, sabe? Eu sei. E aí, meu amigo, o negócio ficou feio. Espera, antes de você me contar os outros negócios do clã do Golfo, me explica uma coisa. Pode falar? Sim, o governo colombiano ficou assistindo a tudo de camarote. De jeito nenhum. Não. A partir de 2008, a polícia colombiana começou a sentir o peso do clã do Golfo. Tiveram várias operações para tentar desmantelar o grupo. Apreenderam toneladas de drogas, prenderam líderes. Eles conseguiram pegar o Domário. Conseguiram, sim. Conseguiram. Em 2009, o chefão foi capturado numa operação de cinema e extraditado para os Estados Unidos, onde cumpre pena até hoje. Ufa. Ponto pro time do bem. Achei que essa história ia ter um final feliz. Mas pelo jeito, não é bem assim, né? É que a história do clã do Golfo te surpreende. Me surpreende. A prisão do Dom Mário, apesar de ter sido um baita golpe, não foi o suficiente para acabar com a organização. Sério. Como assim? Eles tinham um plano B. Na verdade, eles tinham mais que um plano B. Isso e um plano B. Tinha um plano para cada letra do alfabeto. O Dom Mário era esperto, ele sabia que podia ser preso a qualquer momento, então criou uma estrutura descentralizada. Tipo uma franquia, sabe? Tipo o McDonald's do crime. Exatamente. Cada célula com autonomia para tocar seus negócios. Ah, Mas seguindo a cartilha da matriz, aí. eles chamam de modelo federado. Célula federal. Genial e assustador ao mesmo tempo, né? Cada célula cuidava dos seus negócios locais, Certo. mas todas contribuíam para o caixa geral da organização. Mas espera aí, se cada célula era independente, quem assumiu o comando depois da queda do Domário? Teve eleição. Teve uma mudança radical no comando. Radic? Quem assumiu foram dois irmãos, Irmãos. Giovanni e Otoniel Úsuga, Giovanni e Otoniel Usuga. com um passado ainda mais obscuro que o do Dom Mário. Que obscuro Eles isso. tinham começado na guerrilha, Na guerrilha. mas trocaram o idealismo pelas notas de dólar do tráfico.
Guerrilheiros traficantes. Que mistura explosiva. E como foi a gestão dos irmãozinhos? Mantiveram o esquema do Dom Mário. Mantiveram uma estrutura descentralizada. Estrutura descentralizada. Mas trouxeram a experiência da guerrilha para dentro do clã Del Golfo, com táticas de combate e uma ideologia distorcida que justificava na cabeça deles toda a violência. Então eles eram tipo a máfia com um toque de Che Guevara. E o foco continuou sendo o tráfico de drogas. A cocaína continuava sendo a galinha dos ovos de ouro, mas eles expandiram os negócios para valer. Expandiram. A gente está falando de mineração ilegal. Mineração ilegal. Extorsão, tráfico de imigrantes. E tudo isso com conexões internacionais que iam da América Central até a Europa. Caramba, esses caras eram ambiciosos. Mas me diz uma coisa, essa dupla de irmãos era unida? Ou rolava uma treta pelo poder? Em 2012, o Giovanni morreu no confronto com a polícia. Morre. E o Otoniel assumiu o controle total do clã Del Golfo. O Toniel? E aí, meu amigo, o negócio ficou feio de vez. Eita, o Toniel era o cérebro da operação. Como ele lidava com essa estrutura gigante? O Otoniel era um líder carismático, implacável e com talento nato para liderança. Implacável. Ele centralizou o poder, eliminou rivais, expandiu os domínios do clã do Golfo e transformou a organização numa verdadeira máquina de guerra. Uma máquina de guerra. Imagina o terror que ele espalhou. Nossa. Deve ter sido um pesadelo. E as autoridades colombianas ficaram de braços cruzados. Claro que não. O Otoniel virou o inimigo público número 1 com uma recompensa milionária pela sua cabeça. Mas o cara era esperto, se escondia como ninguém. Foram anos de caçada. Até que em 2021... Conseguiram capturar o Otoniel. Sim. Numa operação espetacular. Uma operação espetacular. As forças colombianas, com apoio dos Estados Unidos, capturaram o Otoniel em seu esconderijo. Capturar? Foi uma vitória épica para o governo colombiano, tipo David contra Golias. Aleluia! Finalmente uma boa notícia. Então quer dizer que o clã do Golfo foi pro beleléu. É aí que a gente se engana. A história do clã do Golfo é cheia de reviravoltas. Ei! Tá brincando? Como assim? Eles não dependiam totalmente do Otoniel. Lembra daquela estrutura descentralizada que o Dom Mário criou? Lembro. Pois é, ela permitiu que o clã Del Golfo sobrevivesse à queda dos seus líderes, como uma fênix que renasce das cinzas e adivinha, já elegeram um novo chefão. Não. Quem é o novo chefão? Outro guerreiro, um traficante novato querendo mostrar serviço. O novo chefão é Jobanis de Jesus Ávila Viadiego, vulgo Chiquito Malo. Chiquito Malo, parece apelido de cachorro. Mas quem é esse cara? Qual é a história dele? Chiquito Malo não é nenhum novato no mundo do crime. Não é. Ele é ex-paramilitar, com um currículo de dar inveja ao Dom Mário. Currículo? Já participou das OC? Das OC. Sabe tudo sobre tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Nossa. E é tão cruel quanto seus antecessores. Meu Deus, parece que a história se repete. Então o clã do Golfo continua aterrorizando a Colômbia. Infelizmente, sim. Continua. Eles se adaptaram, fortaleceram alianças com outras organizações criminosas, ampliaram seu alcance global e continuam operando a todo vapor, com Chiquito Malo no comando. Eita, que situação. Mas me conta, com Chiquito Malo no poder, o que mudou? Eles continuam com o mesmo esquema de antes. O tráfico de drogas continua sendo a principal fonte de renda. Mas prepare-se. Me preparo. O clã Del Golfo se transformou num verdadeiro conglomerado do crime. Tipo um negócio de família, só que com mais tiros e explosões. Exatamente. Com hierarquia, lealdade e códigos de conduta próprios. Nossa, Hurt. Mas não se engane. Não. Essa família é extremamente violenta e implacável. Entendi. Mas na prática o que eles fazem? Só vender drogas. Eles controlam tudo. Tudo. Mineração ilegal, extorsão de comerciantes, pedágios para transportar mercadorias, exploração da prostituição, Meu Deus. tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro com empresas de fachada e até, acredite se quiser, infiltração em contratos públicos. Que absurdo. Dominaram tudo. E o governo colombiano? Tá fazendo o quê? O governo tem intensificado as operações contra eles. Mas o clã Del Golfo é como uma erva daninha. Difícil de arrancar pela raiz. É uma luta constante, uma verdadeira guerra. E como eles conseguem recrutar tanta gente? Tem fila de inscrição. Eles exploram a vulnerabilidade do povo. Vulnerabilidade? Imagina a Colômbia. Pobreza, falta de oportunidades, violência por todos os lados. O clã do Golfo chega para esses jovens com a promessa de dinheiro fácil e poder. Dinheiro fácil. Pela isca perfeita. Triste, né? Usar a miséria das pessoas para alimentar o crime. Mas e a gente? Corremos algum risco com essa organização? O Brasil está na rota do tráfico internacional. Então o risco sempre existe. Sempre. E o pior, o clã do Golfo já tem conexões com facções criminosas brasileiras. Meu Deus.
A coisa está mais perto do que a gente imagina. E o que o governo colombiano está fazendo para combater essa ameaça? Tem alguma estratégia? E o governo colombiano tem investido numa estratégia multifacetada, Multifacetada. combinando ações repressivas Ações repressivas. com operações policiais e militares e iniciativas sociais com programas de desenvolvimento para áreas dominadas pelo crime organizado. Parece uma abordagem interessante. Mas e aí? Tá funcionando. O que você acha? A luta contra o crime organizado é complexa e exige um esforço de longo prazo. Longo prazo. A gente precisa combater a corrupção, fortalecer as instituições e oferecer alternativas reais para que os jovens não sejam seduzidos pelo crime. Verdade. Não é só meter bala que a gente resolve o problema. Mas me diz uma coisa, o clã del Golfo tem inimigos? Ou eles são os reis da cocada preta na Colômbia? Ah, eles têm inimigos de peso, sim. O principal deles é o ELN, Ué, o Exército de Liberação Nacional, a última guerrilha ativa na Colômbia. última guerrilha. A briga de cachorro grande. Guerrilheiros contra traficantes. Parece filme de ação. Por que eles brigam? Eles disputam o controle de tudo que dá lucro. Tudo que dá. Territórios estratégicos para o tráfico de drogas, áreas de mineração ilegal, rotas de contrabando. Nossa. A Colômbia tá virando um barril de pólvora. Credo que perigo. E quem tá ganhando essa guerra? O ELN ou o Clã do Golfo? É difícil dizer, o ELN é experiente em guerrilha, conhece o terreno como a palma da mão. Aham. Mas o clã do Golfo tem mais dinheiro e uma estrutura mais organizada. Entendi. Ah. É um jogo de gato e rato com vantagens de ambos os lados. É, E além do ELN, o Clã do Golfo tem outros inimigos. eles também enfrentam dissidências das FARC, Das FARC. as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Certo. que não aceitaram o acordo de paz de 2016 e continuam no crime. Sério. Ainda tem guerrilheiros das FARC na ativa. Pensei que o acordo de paz tinha resolvido tudo. Infelizmente, não. Não. Algumas facções das FARC preferiram continuar no mundo do crime, traficando drogas, explorando minas ilegais. É. E, claro, arrumando encrenca com o clã do Golfo. E como é a relação do Clã do Golfo com essas dissidências das FARC? Eles se bicam. Depende da região. Depende. Em alguns lugares eles fazem acordos, dividem territórios e lucros. Mas em outros, a disputa pelo poder é feroz, com direito a tiroteios, massacres. É um cenário caótico. Meu Deus, parece que a Colômbia não tem um minuto de paz. E o governo? É. Já tentou negociar com o Clã Golfo, como fez com as FARC. O governo colombiano tá apostando na paz total e É. já tentou negociar com o clã del Golfo, mas a coisa não anda. Não anda. Eles querem ser tratados como guerrilheiros, com status político e tudo. Que pretensão. Querem virar partido político e o governo aceitou. Claro que não. Não. O governo os considera uma organização criminosa É. e exige que se submetam à justiça. Certo? Confessem seus crimes, revelem seus esquemas e reparem as vítimas. Faz sentido. Não dá pra negociar com um bandido como se fosse chefe de Estado. E o clã del Golfo aceitou essas condições. Aceitaram que não iam ser extraditados para os Estados Unidos. Não ser extraditado. Mas querem redução de pena. Redução de pena. De 10 anos para 6 ou 8 anos de prisão. Mole. Querem moleza. Mas e o governo cedeu. A negociação tá nesse impasse. Nesse pá. O governo quer paz. Mas não a qualquer custo. Tem que ter justiça para as vítimas. Verdade. Não dá pra passar pano pra crimes tão bárbaros. E falando em crimes, o Clã del Golfo tem um longo histórico de violência, né? São famosos pela crueldade. Infelizmente, sim. Eles são responsáveis por assassinatos, massacres, sequestros, extorsões, deslocamentos forçados e o pior, recrutamento de menores. Que horror. Parece que não há limites para a crueldade. E o governo? Consegue reagir a essa barbárie. O governo tem intensificado as operações contra eles, É. mas o clã del Golfo é bem estruturado e tem uma rede de informantes enorme. Uma rede de informantes enorme. E para piorar, a corrupção e a impunidade dificultam a ação da justiça. É uma situação desesperadora. Mas me diz uma coisa, esses caras têm algum código de conduta? Ou vale tudo no mundo do crime? Eles tentam se autodenominar autodefesas gatanistas da Colômbia, Autodefesas gaitanistas. em homenagem a Jorge Eliezer Gaitán, um líder político assassinado em 1948. Alegam ter um código de conduta baseado em patriotismo, justiça social e defesa dos pobres. Piada. Defensores dos pobres que exploram e aterrorizam a população. Me engano que eu gosto. É puro cinismo. É. Eles usam essa máscara de Robin Hood para justificar seus crimes e ganhar apoio entre os mais vulneráveis. Na prática, são bandidos como quaisquer outros, só querem poder e dinheiro. Que hipocrisia. Mas e a população colombiana?
como reage a essa violência toda? Eles se sentem reféns do clã del Golfo. Em muitas áreas controladas por eles, as pessoas vivem com medo. Com medo. Se calam para não sofrer represálias, É. mas também existem vozes corajosas que denunciam os crimes e lutam por um futuro melhor. Ainda bem. É importante saber que a esperança não morreu. Mas mudando de assunto, como o clã del Golfo consegue lavar tanto dinheiro? Eles investem em empresas, compram mansões, têm conta na Suíça. Eles têm um esquema de lavagem de dinheiro digno de filme. Digno de filme. Investem em empresas de fachada. Empresas de fachada. Usam laranjas para esconder a origem do dinheiro sujo. Compram imóveis e Yeah. até se infiltram em bancos. Nossa, parece que eles dominam a arte da lavagem de dinheiro. E as autoridades conseguem rastrear essa fortuna. As autoridades colombianas têm se especializado em combater a lavagem de dinheiro. Mas o clã del Golfo é muito sofisticado É. e usa métodos complexos para esconder a origem dos recursos. Hum. É uma luta constante. Entendi. É como um jogo de xadrez, com cada lado tentando prever os movimentos do outro. Mas voltando ao básico, qual o papel do narcotráfico nessa história? Eles produzem a droga na Colômbia ou importam de outros países? Eles controlam boa parte da produção de coca na Colômbia, Produção de coca. principalmente nas regiões de Urabá, Chocó e Antioquia. Urubá, Chocó e Antioquia. Mas também compram coca do Peru e da Bolívia para alimentar o tráfico. Então eles são autossuficientes. Tem a matéria-prima e a mão de obra. Em grande parte, sim. Sim. Mas Pode ser dependem da uma- importação de produtos químicos para o refino da cocaína Produtos químicos. e isso os torna vulneráveis. Aham. Então é aí que a polícia pode agir, bloquear a entrada desses produtos. Mas e o transporte da droga? Como eles fazem para levar cocaína para fora da Colômbia? Eles usam todos os meios de transporte possíveis e imagináveis. Nossa. Aviões, barcos, submarinos, caminhões, mulas, até drones, se bober. Parece que ele tem um plano para tudo. É. E para onde eles mandam a droga? Qual o principal mercado? Principal mercado dos Estados Unidos, claro. Estados Unidos? Mas eles também mandam para a Europa, Ásia, África, Oceânia. Globalizaram o tráfico. Que horror. Esses caras têm um alcance global. E fazem tudo sozinhos. Ou têm Verdade. parceiros internacionais. Eles têm uma rede de contatos que inclui cartéis mexicanos, Papéis mexicanos, máfias italianas, máfias italianas. grupos criminosos russos e até, pasme, organizações terroristas. Meu Deus. Parece que estamos falando de uma superpotência do crime. Eles são uma ameaça para o mundo inteiro. Exatamente. É. O clã del Golfo faz parte de uma teia criminosa que envolve bilhões de dólares. Corrompe governos e ameaça a segurança global. É um problema que vai muito além das fronteiras colombianas. E como o clã del Golfo se conecta com essas organizações internacionais? Eles têm escritórios no exterior, representantes, agentes secretos? Nada disso. Nada disso. Eles usam intermediários, contatos pessoais, uma rede informal de confiança, tipo um clube secreto do crime. Parece coisa de filme de espionagem. É. Como eles garantem a lealdade desses parceiros? Tá? Geralmente E sangue. a moeda de troca no mundo do crime é o medo, conveniência e, claro, a grana. A grana. O clã do Golfo tem fama de ser violento e implacável, Ah. o que impõe respeito. Ou seja, ninguém quer comprar briga com eles. Mas e a grana? Como funciona essa divisão de lucros? Eles sabem recompensar bem quem colabora com seus negócios. É um sistema perverso, mas infelizmente eficiente. Entendi. É a lei da oferta e da procura aplicada ao crime. Mas me diz uma coisa. O Clã del Golfo se preocupa com sua imagem pública. Eles tentam se mostrar como bonzinhos, tipo aqueles mafiosos que ajudam a comunidade. Eles tentam, sim. Tentam... Gostam de bancar o Robin Hood. Dizendo que defendem os pobres e combatem a injustiça. Ei! Distribuem comida e dinheiro em comunidades carentes. Financiam obras públicas. Mas que cínicos! Usam a pobreza como cortina de fumaça para esconder seus crimes. É pura manipulação. É. Eles tentam conquistar a simpatia da população para silenciar as vozes que se levantam contra eles. É. E, infelizmente, em muitos casos, conseguem. Que absurdo. Mas e a mídia colombiana? Faz o quê? Fecha os olhos para essa farsa. A mídia colombiana denuncia os crimes do clã del Golfo. Vou não dizer. Mas muitos jornalistas vivem sob ameaça com medo de sofrer represálias. Corajosos. Arriscam a vida para levar a verdade ao público. E o governo faz alguma coisa para protegê-los. O governo colombiano tem investido em campanhas para desmistificar a imagem do clã del Golfo e mostrar à população a verdadeira face da organização. Mostrar a verdadeira face. É Uhum. importante mostrar que nem tudo que é luz é ouro. Mas e a população? Acredita nessa propaganda do governo? Mudar a percepção da população é um processo lento e difícil, que exige um esforço conjunto de todos. Governo, mídia, sociedade civil. Verdade. É preciso plantar a semente da verdade para colher os frutos da justiça.
Mas me diz uma coisa, o governo colombiano oferece algum programa de reinserção social para os membros do clã do Golfo que querem largar o crime? Tipo uma segunda chance. Sim, o governo oferece programas de reinserção com assistência médica, psicológica, educacional, profissional e financeira para quem se desmobiliza e colabora com a justiça. Parece uma boa iniciativa. Mas será que funciona? Esses caras conseguem mesmo mudar de vida. É difícil de generalizar, É. mas muitos membros do clã do Golfo são jovens aliciados ainda adolescentes. Eles foram seduzidos pela ilusão do dinheiro fácil e do poder. Não tiveram a chance de ter uma vida normal. Entendi. Foram vítimas das circunstâncias. Mas e a sociedade? Aceita esses ex-criminosos de volta? A sociedade colombiana ainda tem muito preconceito com ex-criminosos. Muitos enfrentam discriminação, dificuldade para conseguir emprego, moradia. O estigma do crime é difícil de apagar. Mas, mudando de assunto, o clã do Golfo já demonstrou algum interesse em negociar a paz com o governo. Eles já se mostraram abertos à negociação. A negociação. Mas exigem garantias de que não serão extraditados para os Estados Unidos, onde enfrentam acusações de tráfico de drogas. Quanta cara de pau. Querem paz com imunidade e o governo colombiano aceitou essa proposta indecente. Claro que não. A negociação está nesse impasse. Impaz. O clã do Golfo quer paz, mas sem consequências. Né? E o governo exige justiça para as vítimas. E situação complicada. Mas e a comunidade internacional? Faz alguma pressão para que essa negociação avance? A comunidade internacional apoia os esforços de paz na Colômbia. Apoia. Mas também se preocupa com a possibilidade de um acordo que conceda imunidade aos líderes do clã do Golfo. Entendi. Ninguém quer que a impunidade prevaleça. Mas me diz uma coisa, o que acontece com os membros do clã do Golfo que são capturados? Vão pra cadeia. Sim, eles são julgados e condenados pelos seus crimes. Julgado. As penas variam de acordo com a gravidade, mas podem chegar a décadas de prisão. Nossa, décadas. E existe a possibilidade de extradição para os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos são um parceiro fundamental na luta contra o narcotráfico na Colômbia. Muitos líderes do clã do Golfo já foram extraditados e cumprem pena por lá. E como o clã do Golfo reage a essas extradições? Ficam abalados. As extradições enfraquecem a organização, mas eles se adaptam rápido, substituindo os líderes presos. É como cortar a cabeça da hidra, logo nasce outra no lugar. Parece que essa luta não tem fim. É uma batalha constante, que exige persistência e inteligência. Persistência? Mas não podemos desanimar. Não. Temos que buscar soluções e acreditar num futuro melhor. Verdade. A esperança é a última que morre? Não. Mas voltando ao clã do Golfo, me diz uma coisa. Eles têm alguma ideologia política ou religiosa? Ou são só bandidos movidos pela ganância? Eles não têm uma ideologia definida. Não. São movidos pela ambição, pela sede de poder e dinheiro. Usam a violência para alcançar seus objetivos e não se importam com o sofrimento alheio. Então são só bandidos comuns, sem nenhuma causa nobre. Exatamente. O Clã do Golfo é uma organização criminosa que se disfarça de movimento social para enganar a população. Que cínicos. Mas me diga, qual o papel da corrupção na perpetuação do Clã do Golfo? Eles conseguem comprar policiais, políticos, juízes. A corrupção é o oxigênio do Clã do Golfo. Corrupção. Eles subornam policiais, políticos, juízes. Que eles tiveram um preço. Meu Deus. Eles estão infiltrados em todas as esferas do poder. Parece coisa de filme. A corrupção corrói as instituições e a democracia. E o Clã do Golfo se aproveita disso para continuar operando livremente. É revoltante. E a população colombiana não se manifesta contra essa situação. A população está cansada da violência e da corrupção. Mas muitos se sentem impotentes diante do poder do Clã do Golfo. O medo de represália escala muita gente. É um ciclo vicioso de violência e medo. E o governo faz o que para combater essa corrupção? O governo tem criado órgãos de controle. Órgãos de controle. Aumentado a transparência na gestão pública. E endurecido as leis contra crimes financeiros. Parece que o governo está no caminho certo, mas ainda tem muito a ser feito. E além da corrupção, o que mais contribui para a perpetuação do Clã do Golfo? A pobreza, a desigualdade social, a falta de oportunidades, o histórico de violência na Colômbia. Entendi. É um problema social complexo que precisa ser atacado em várias frentes. Mas e a comunidade internacional? Pode fazer alguma coisa para ajudar? Claro, pode compartilhar informações de inteligência, fazer operações conjuntas contra o crime organizado, ajudar a fortalecer as instituições colombianas. Parece que a solução para o problema do Clã do Golfo passa pela cooperação internacional. E você, nosso ouvinte, o que acha? Já tinha ouvido falar do Clã do Golfo? A gente parou no último episódio falando da complexa teia de relações do Clã do Golfo com outras organizações criminosas e terroristas ao redor do mundo. A gente viu que eles não estão para brincadeira.
Eles são um polvo gigante com tentáculos em todos os continentes. Exatamente. E o pior é que a globalização, com seus avanços tecnológicos e a facilidade de comunicação e transporte, acabou dando asas para esses grupos. Então quer dizer que a internet, as redes sociais, o livre comércio, tudo isso ajuda o clã do Golfo a operar. Com certeza. Eles usam a internet para se comunicar, recrutar membros, espalhar propaganda e até coordenar suas operações. Viraram hackers do Kremlin? E o que as autoridades fazem para combater essa estratégia digital? A polícia tem investido em inteligência cibernética, monitoramento de redes sociais e até cooperação internacional para tentar rastrear esses criminosos online. Parece que a luta contra o crime migrou para o mundo virtual. Mas me conta, o clã del Golfo tem alguma relação com a máfia italiana? Aquelas famílias tradicionais que a gente vê nos filmes? Sim, eles têm conexões com a 'Ndrangheta, a máfia da Calábria, no sul da Itália. Uhum. E por quê? Porque a 'Ndrangheta é especialista em tráfico internacional de cocaína. Eles têm contatos em portos da Europa e da América do Sul, e o clã del Golfo aproveita essa expertise para escoar sua produção. Então é tipo uma parceria comercial. Os colombianos fornecem a droga e os italianos cuidam da logística. Exatamente. E claro, dividem os lucros. É um esquema bilionário que corrompe autoridades e financia violência em ambos lados do Atlântico. Loucura. Parece que o mundo do crime não tem fronteiras. Mas me diz uma coisa, a máfia italiana é tão violenta quanto o clã del Golfo? A 'Ndrangheta é conhecida por sua brutalidade e por seus métodos implacáveis. Eles não hesitam em usar a violência para eliminar rivais, intimidar testemunhas e até mesmo para punir membros da própria família que descumprem as regras. Que medo. Parece que a gente está falando do filme Poderoso Chefão. Mas, mudando de assunto, você mencionou que o clã del Golfo também tem conexões com organizações terroristas. Isso é verdade. Que tipo de organização? Existem evidências de que o clã del Golfo tem fornecido armas e treinamento para grupos guerrilheiros e paramilitares na Colômbia e em países vizinhos, como o Exército de Libertação Nacional, ELN. Peraí, o ELN não era inimigo do clã del Golfo. Como assim eles colaboram? O mundo do crime é cheio de contradições. Às vezes, inimigos se unem por interesse mútuo para combater um inimigo maior ou para lucrar com um negócio em comum. Nesse caso, qual seria o interesse em comum entre o clã do Golfo e o ELN? Eles podem se unir, por exemplo, para controlar uma rota de tráfico de drogas que atravessa um território dominado pelo ELN. O clã del Golfo paga uma taxa ao ELN pela passagem da droga e ambos lucram. Entendi. É a lógica do o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas que perigo. E o governo colombiano sabe dessa colaboração. O governo colombiano está ciente da complexa teia de relações entre o clã del Golfo e outros grupos armados e tem intensificado as operações para combater essa aliança. É uma luta árdua, com certeza. Mas me diz uma coisa. Como o clã do Golfo consegue recrutar tanta gente para suas fileiras? Eles usam propagandas, promessas de dinheiro fácil, ameaças? Eles usam todas as estratégias possíveis. Imagine a Colômbia. Um país com altos índices de pobreza, desigualdade social, desemprego. É um cenário propício para o crime organizado se instalar, né? Exatamente. E o clã do Golfo explora essa vulnerabilidade. Eles chegam para esses jovens que não têm perspectivas de futuro e oferecem dinheiro, poder, status. É a ilusão de uma vida melhor, mas que na verdade leva para um caminho sem volta. E como o governo combate essa estratégia de recrutamento? O governo colombiano tem investido em programas sociais, geração de empregos, educação. Investir em educação e oportunidades é fundamental para combater o crime na raiz. Mas, mudando de assunto, me conta uma coisa. O clã do Golfo tem alguma relação com os grupos paramilitares que a gente tanto ouve falar na Colômbia? O clã del Golfo, na verdade, tem suas raízes nos grupos paramilitares. Muitos líderes e membros do clã são ex-paramilitares que se recusaram a se desarmar e continuaram no crime. Sério, que ligação mais forte do que imaginar. E me refresca a memória. Quem são os paramilitares e o que eles querem? Os paramilitares surgiram na Colômbia nos anos 80, financiados por fazendeiros e empresários para combater as guerrilhas de esquerda, como as FARC. Então, no começo, eles eram tipo justiceiros, combatendo os bandidos. No papel era isso, mas logo eles se envolveram em massacres, assassinatos, torturas, e o combate às guerrilhas virou pretexto para controlar territórios, traficar drogas e espalhar o terror. Que horror! E o governo colombiano fez o quê? Por muito tempo, o governo fez vista grossa, às vezes até colaborou com os paramilitares, vendo-os como aliados na luta contra as guerrilhas. Sei. Mas a partir dos anos 2000, a pressão internacional e os escândalos de violações de direitos humanos obrigaram o governo a mudar de postura. E o que aconteceu? O governo declarou guerra aos paramilitares. O governo colombiano tentou iniciar a desmobilização dos paramilitares, com a promessa de anistia e benefícios para quem entregasse as armas e colaborasse com a justiça. E funcionou. Os paramilitares aceitaram o acordo.
Alguns grupos aceitaram, mas muitos líderes e membros se recusaram a se desarmar e continuaram no crime, formando novas organizações como o Clã do Golfo. Então, o Clã do Golfo é fruto dessa desmobilização mal sucedida. Exatamente. A desmobilização dos paramilitares foi um processo complexo e controverso que deixou muitas pontas soltas. Muitos criminosos escaparam da justiça, mantiveram suas fortunas e continuaram operando livremente. E o Clã do Golfo ainda mantém contato com os paramilitares. E em algumas regiões, sim. Eles colaboram, dividem territórios, trocam informações. Parece que essa teia do crime é mais complexa do que a gente imagina. E o governo colombiano como lida com essa aliança? O governo considera o Clã do Golfo e os paramilitares como inimigos do Estado e tem intensificado as operações contra eles. Mas a luta é árdua e os resultados ainda são lentos. Parece que a Colômbia ainda vai levar um bom tempo para se livrar dessa herança maldita do paramilitarismo. Mas me fala uma coisa, o Clã do Golfo é rico. De onde vem tanto dinheiro? O tráfico de drogas é a galinha dos ovos de ouro, mas eles têm outras fontes de renda. Extorsão de comerciantes, mineração ilegal, tráfico de armas, sequestro, prostituição. Vira um conglomerado do crime. Tem investimentos em todas as áreas. E como eles lavam essa fortuna, devem ter empresas de fachada, contas na Suíça. Eles usam todos os métodos de lavagem de dinheiro. Investem em empresas de fachada, compram imóveis, transferem dinheiro para paraísos fiscais, usam laranjas. E o governo consegue rastrear esse dinheiro. As autoridades colombianas têm se especializado em combater a lavagem de dinheiro, mas o Clã do Golfo é muito sofisticado, é uma luta de gato e rato. E como esse império do crime impacta a economia colombiana? O impacto é devastador. O Clã do Golfo desestimula o investimento estrangeiro, aumenta os custos de segurança, reduz a competitividade das empresas, gera instabilidade política e social. Ou seja, eles são um freio de mão no desenvolvimento da Colômbia. E o governo faz o que para combater essa sangria? O governo tem tentado fortalecer a economia, combater a corrupção, atrair investimentos, mas é uma batalha difícil. Entendi. É um problema complexo que exige soluções em várias frentes. Mas, voltando ao Clã do Golfo, como eles conseguem recrutar tantos membros? Que tipo de gente entra para essa organização? A maioria dos membros é de jovens pobres, sem perspectivas de futuro, que são seduzidos pelas promessas de dinheiro fácil por ter. É triste ver jovens jogando suas vidas fora por causa da miséria e da falta de oportunidades. E o governo faz o que para evitar essa sedução do crime? Tem investido em programas sociais, geração de emprego, educação. A gente já viu que investir em educação e oportunidades é a melhor arma contra o crime. Mas me explica uma coisa. Como o Clã do Golfo consegue agir com tanta impunidade? Eles têm proteção política. A impunidade é um problema crônico na Colômbia. O Clã do Golfo se beneficia da corrupção, da intimidação da população, da fraqueza das instituições. Parece que o sistema todo está contaminado. E o governo faz o quê? Fica de braços cruzados. De jeito nenhum. O governo tem fortalecido o sistema judicial, criado unidades especializadas no combate ao crime organizado, protegido testemunhas e vítimas. Parece que o governo está empenhado em combater a impunidade. Mas me diz uma coisa, como a violência do Clã do Golfo afeta a vida da população colombiana? O impacto é devastador. A população vive com medo, muitos são obrigados a abandonar suas casas, perdem familiares, sofrem traumas psicológicos. Que tragédia. E o que a comunidade internacional pode fazer para ajudar? Pode oferecer assistência humanitária às vítimas, pressionar o governo colombiano para garantir a segurança da população e investir em projetos de desenvolvimento. Parece que a Colômbia precisa de ajuda internacional para superar esse desafio. Mas me fala uma coisa, como a violência do Clã do Golfo afeta a imagem da Colômbia no exterior? Afeta negativamente, claro. A violência cria uma imagem de insegurança, afastando turistas e investidores. Violência e turismo não combinam. E o que o governo colombiano faz para reverter essa imagem? Investe em campanhas de marketing para promover o turismo, mostrar a cultura e a beleza da Colômbia. Mas a violência atrapalha muito. Entendi. É uma luta para mostrar ao mundo que a Colômbia é muito mais do que narcotráfico e violência. Mas voltando ao Clã do Golfo, como a população colombiana reage à presença deles em suas comunidades? A reação é uma mistura de medo, resignação e resistência. Então tem gente que enfrenta o Clã do Golfo. Sim, existem pessoas corajosas que denunciam os crimes, defendem os direitos humanos, mas pagam um preço alto por isso. Ameaças, agressões. Que heróis! Arriscam a vida para defender o que é certo. Mas me conta, como o Clã do Golfo afeta a vida cotidiana das pessoas que vivem nas áreas que eles controlam?
Eles impõem um regime de terror, restringem a liberdade, controlam tudo e as pessoas vivem com medo de represálias. É como viver num estado policial. E como eles afetam a educação, a saúde. Eles interferem nas escolas, hospitais, às vezes até recrutam crianças para serem soldados ou informantes. Que é absurdo. Estão roubando o futuro da Colômbia. E o governo, o que faz? O governo tem intensificado as operações policiais e investido em programas sociais para ajudar a população, mas a situação é crítica. Parece que a Colômbia está travando uma guerra em várias frentes. E o que a comunidade internacional pode fazer para ajudar? Pode oferecer assistência humanitária, pressionar o governo colombiano para garantir a segurança da população, denunciar as atrocidades do Clã do Golfo. Parece que o mundo precisa se unir para ajudar a Colômbia a vencer essa batalha. Mas me conta uma coisa, o Clã do Golfo também afeta o meio ambiente. Sim. Eles causam graves danos ambientais com a mineração ilegal, o desmatamento, a poluição de rios. Eles não se importam com a natureza. Só pensam no lucro, destroem florestas, contaminam rios e colocam em risco a biodiversidade da Colômbia. Mas me diga como a mineração ilegal do Clã do Golfo impacta o meio ambiente. A mineração ilegal usa mercúrio, que contamina os rios e causa problemas de saúde. E o desmatamento para abrir espaço para as minas causa erosão, perda de biodiversidade. Que tragédia! Eles estão destruindo a natureza. E o governo colombiano faz o que para combater esses crimes ambientais? Tem intensificado as operações, prendido criminosos, destruído equipamentos. Mas a luta é difícil. E o que a comunidade internacional pode fazer? Pode denunciar os crimes, pressionar o governo colombiano, investir em projetos sustentáveis. Parece que a proteção ambiental é uma responsabilidade de todos. Mas me fala uma coisa, o Clã do Golfo também está envolvido com o tráfico de pessoas. Sim. Eles exploram a vulnerabilidade de imigrantes, refugiados, pessoas em situação de pobreza, para obter lucro. Que horror! E como eles fazem isso? Usam a força, a coação, o engano, para recrutar suas vítimas e submetê-las a trabalhos forçados, exploração sexual. E o governo colombiano faz o quê? Tem criado leis mais rigorosas, treinado policiais, protegido vítimas... Não, mas o plano não persiste. Parece que o combate ao tráfico de pessoas exige um esforço global. Mas me diz uma coisa, para onde eles levam as vítimas? A vários lugares. Dentro da Colômbia, países vizinhos e até outros continentes. Então essa rede do tráfico de pessoas se estende por todo o mundo. Que mundo cruel. Mas como eles conseguem transportar essas vítimas sem serem detectados? Usam documentos falsos, rotas clandestinas, subornos. E as vítimas, como conseguem escapar? É muito difícil, mas existem organizações que trabalham para resgatar vítimas, dar abrigo, assistência. Ainda bem que existem pessoas que se dedicam a essa causa. Mas é a comunidade internacional, o que pode fazer? Pode ajudar financeiramente os programas de proteção às vítimas, compartilhar informações sobre as redes criminosas. Parece que o combate ao tráfico de pessoas é uma missão quase impossível. Mas o que podemos fazer se suspeitarmos que alguém é vítima? Denuncie, ligue para a polícia, para o Dixcan ou para ONGs que combatem o tráfico de pessoas. É importante não se calar. Mas me diz uma coisa, qual o perfil das vítimas? Geralmente são migrantes, pessoas em situação de pobreza, mulheres, crianças. Ou seja, os criminosos se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas. E como podemos proteger essas pessoas? Combatendo a pobreza, a desigualdade, garantindo o acesso à educação. Parece que a solução para esse problema passa por um esforço conjunto da sociedade. Mas me conta, como o Clã do Golfo consegue transportar as vítimas para países tão distantes? Usam documentos falsos, rotas clandestinas, subornos. E como eles conseguem recrutar pessoas para cometer esses crimes? Oferecem dinheiro, explorando a pobreza, a falta de oportunidades. E o que a comunidade internacional pode fazer? Denunciar, pressionar governos, investir em projetos sustentáveis. Parece que a solução para esse problema exige um esforço global. Exatamente. O tráfico de pessoas é um crime que precisa ser combatido por todos nós. Que mensagem importante para a gente refletir. Mas no próximo episódio a gente volta a falar do Clã do Golfo. Até lá! No último episódio a gente mergulhou no lado mais sombrio do Clã do Golfo. O tráfico de pessoas. É partir o coração saber que essa organização criminosa se aproveita da vulnerabilidade de tanta gente, né? Ela é um esquema cruel que transforma vidas em mercadoria. Mas além dessa faceta terrível, o Clã do Golfo também tem um impacto devastador no meio ambiente. A ganância deles não tem limites. E a natureza colombiana paga um preço alto por isso. A gente já viu como a mineração ilegal e o desmatamento, promovidos pelo Clã do Golfo, estão destruindo florestas, contaminando rios, colocando em risco a biodiversidade da Colômbia. Sim. Mas me conta, eles têm alguma outra atividade que impacta o meio ambiente? Eles estão envolvidos no tráfico de animais silvestres, um crime cruel. Tráfico de animais? E lucrativo, que ameaça a fauna colombiana. Que horror. Imagine. Aras, onças pintadas, macacos, espécies raras e ameaçadas arrancadas de seus habitats para serem vendidas no mercado negro. É de cortar o coração. E para onde vão esses animais? Quem compra?
Os compradores são os mais variados. Colecionadores, criadores ilegais e até mesmo pessoas que usam parte de animais em rituais ou para fazer remédios. É um mercado obscuro que movimenta milhões de dólares. E o governo colombiano faz o que para combater esse crime? Tem intensificado a fiscalização, criado unidades especializadas no combate ao tráfico de animais e até fechado feiras clandestinas. Parece que o governo está se mexendo. É. Mas e a população? O que pode fazer para ajudar? A população pode denunciar qualquer suspeita de tráfico de animais. Denunciar. Viu um animal silvestre sendo vendido irregularmente? Liga para a polícia ambiental, para ONGs que protegem a fauna. Denunciar é um ato de cidadania. E por falar em denúncia, me diz uma coisa. A gente viu como o clã Del Golfo corrompe autoridades, intimida a população. Como as pessoas podem denunciar os crimes deles sem medo de represálias. Essa é a grande dificuldade. Mas existem mecanismos de proteção a testemunhas e vítimas. O importante é não se calar. Não se calar. A denúncia, mesmo anônima, é fundamental para combater o crime. Denunciar é o primeiro passo para quebrar o ciclo da impunidade. E falando em impunidade, o que o futuro reserva por clã Del Golfo? É difícil prever. É difícil prever o futuro, mas o clã Del Golfo enfrenta muitos desafios. A pressão do governo colombiano, a cooperação internacional, as denúncias da população. Tudo isso contribui para enfraquecer a organização. Quer dizer que existe uma luz no fim do túnel. A luta contra o crime organizado é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É preciso ter persistência, estratégias inteligentes e a união de todos. Governo, sociedade civil, comunidade internacional. Parece que a solução para esse problema não é mágica. Não. Exige um esforço conjunto e de longo prazo. Exatamente. Mas a gente não pode perder a esperança. Não, esperança não. Acredito que, com determinação, coragem e a união de todos, a Colômbia pode superar esse desafio e construir um futuro de paz e justiça. Que essa mensagem de esperança ecoe por toda a Colômbia e inspire a luta contra o crime organizado. E você, nosso ouvinte, o que achou dessa viagem ao mundo obscuro do clã Del Golfo? Compartilhe suas impressões com a gente nas redes sociais. A conversa continua por lá.